Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Marcolino. Bom dia, aula de português, viu? A gente vai agora, vai ver Primeira essa- aula é a primeira aula? a primeira aula de português, tá certo? Teve aula de 7 horas, não? Hoje vocês tiveram uma folguinha, né? Coisa Coisa boa. Coisa Não olhei o boa. Eu fiquei desorientado. É o que? Marcolino, Orientado? É que eu tô acostumado a acordar às 7 horas, aí parece que eu tinha perdido a aula. caramba. Marcolino, Oi. teve aula, outras aulas. Meu Deus, teve outras aulas nas outras séries? Teve sociologia no sexto e sétimo. As melhores turmas para dar aula juntas é o sexto e sétimo. Quando junta o nono e junta outra coisa, aliás, quando junta o nono e o oitavo, aí parece que... Ei, mas eu vou dizer uma coisa, não sou eu não, viu? É o povo aí, Nem eu. sei lá, não vou nem citar nome, sabe? Deixa eu Aí ver. parece que se solta tudinho, parece que se solta. Aí eu sei que melhores turmas para dar aula, menina, é o sexto e sétimo. Eu não tenho problema com o sexto e sétimo. Mas eu boto o oitavo e boto o nono, Deus me livre e guarde. Não sei porquê, mas sempre é criança que fica mais quieta que o... Não, mas parece que os adolescentes são mais infantis do que as crianças. Não, é porque O que acham ser adolescente, né? Porque isso aí, muitas vezes, aí é a infantilidade das pessoas. Porque, A gente tipo vai- assim, Às eu vezes vai para a página 155. já ouvi muito dizendo que, até mesmo quando eu estava no quarto ano para baixo, quinto ano para baixo, os professores diziam, o terceiro ano é muito mais comportado que vocês. Sempre foi assim. Tipo, as séries anteriores sempre foram mais comportadas. Não sei porquê, cara. É um negócio estranho. Pois é, porque vocês muitas vezes agem como se fosse criança. Então, É vamos lá. Olha, vou passar aqui a tela para vocês sobre a página 155, que é a página que a gente vai ver hoje. Hoje nós vamos ver a página 155, que dá até hoje é 27, né? Página 165 mostra a questão da período composto por subordinação. Eu falei para vocês que a gente já estudou sobre a oração coordenada, assindética e sindética. A sindética, ela é dividida em 5: aditiva, alternativa, explicativa, conclusiva e adversativa. Aí, depois dessas orações que a gente estudou, são muito importantes, cai em todo concurso público, nós temos... Luísa, está aí? Tá na sala. Com certeza. Será que ela está mesmo ou está só enganando que está com a câmera aí, mas sem câmera, sem nada? Marconildo, Luiz é capaz de qualquer coisa. Cala a boca, Marco, que eu tô aqui. É só provocar, né? É só Olha aí, provocar tá vendo? que ela aparece. Ela escutou a minha voz de longe aí, já veio correndo. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, vimos as orações coordenadas sindéticas, que são 5, que eu já falei. Aí existem as orações subordinadas, são 3 tipos, 3 grandes tipos: substantiva, adjetiva e adverbial. A gente já estudou a oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Subjetiva. Oração subordinada substantiva. A oração subordinada adverbial, a gente vai ver agora, tá certo? Aí prestem atenção, que é um assunto que requer bem atenção. Então, olha, período composto por subordinação. A seguir, vamos estudar como ocorre no período composto as relações de coesão com orações que atuem como adjuntos adverbiais da oração principal. Uma outra coisa, um aviso antes da gente começar. Vocês hoje vão fazer prova de matemática.
A prova de matemática, ela está anexada no... Ela está anexada lá no Google Sala de Aula. Então, vocês vão fazer da seguinte forma, certo? Siga o que eu estou falando. Vocês vão baixar a prova de matemática que está lá anexada, vai copiar no caderno, certo? Vai responder e vai voltar lá no Google Sala de Aula, vai abrir o formulário e vai responder se é A, B ou C, certo? Porque essa eu não vou reabrir para você pegar aí quem tirou nota baixa, viu? Então, vocês vão pegar, fazer desse jeito assim. Se você tiver como imprimir, você imprime, responde a prova, deixa a prova impressa, grampeada na folha do caderno, e responde a prova e vai lá e responde no formulário. Se você não tem como imprimir, você copia no seu caderno, responde a prova, volta lá no Google Formulários da prova e vai responder. Eu vou deixar a prova aberta até meia-noite, tá certo? Pronto. Aí o senhor vai enviar de 13 horas para copiar e tal? Uhum. Ok. Então, a partir das 13 horas, vocês já podem entrar lá, vocês podem copiar as questões de matemática, responder, e tem até meia-noite para responder, certo? Então, Até meia-noite, Ave Maria. Não é porque assim, eu dei um tempo maior, né? Eu dei um tempo maior, entendeu? Até porque a prova de matemática, né, com certeza, deve estar... Vocês peguem, se puder pedir a ajuda de um adulto, de uma pessoa que já estudou, certo? Aí vocês vão fazer, aí volta lá no Google Sala de Aula e responde no formulário. No formulário não é preciso ter os cálculos, mas os cálculos vai ficar no seu caderno, já que você respondeu a prova. Tá certo? Se eu não me engano, a professora, ela enviou lá na sala de matemática os assuntos, tipo a revisão, tipo uma revisão dos assuntos que vai ter lá Pronto. dentro. Aí vocês façam aquelas revisões, façam os cálculos e tira a foto e posta lá no Google Sala de Aula, viu? Ela vai olhar. Então, já está todo mundo orientado. Entendeu, Luísa? Tá certo. João Vitor, você entendeu? Sim, professor. Oi. Olha o fone. Quem foi que falou? Eita, Jesus. Eu entendi, professor, que o senhor perguntou para mim. Certo. Ah, agora sim, agora eu entendi. Alguma questão mais? Então, vamos aqui. Luísa, lê aqui para mim. Orações subordinadas adverbiais e coesão. Certo? Lê aí para mim. Oi. Aqui. Esse aqui, esse quadrinho? O quadrinho. Tá. Lá vamos nós. Vou ficar feliz quando construírem a nova ponte. Sabe? É o quê, menina? Eu terminei, professor. Deixa eu vou botar o fone de ouvido aí, porque eu não estou escutando nada de vocês. Peraí, isso? Ela nem leu direito, Marcondes. Eu percebi. Eu vou dar um Ela socão. leu rápido que só bichinho deu para entender nada. Eu vou dar um socão de online, eu tô dizendo. Pronto, duvido. Ela vai dar um soco virtual. Aí Então, tá um certo. socão virtual não paga nem o frete. Tá bom. Dê então. Sua casa. Dê aqui na cara, ó. Tá bom. Vai, Luísa, lê aí para mim, que agora eu estou Depois escutando. quebra o celular, não sabe por quê. Vou ficar feliz quando construir a nova ponte. Lá vamos nós. Tá bom. Então, aí lá vamos nós, não? Foi, agora eu olhei ao contrário. Ai, meu Deus.
Espera aí, viu? Pronto, agora Só um instantezinho. Luísa, tá me ouvindo? estou, professor. Tô escutando o marido da minha tia chorando, parecendo um riacho. Para de chorar aí, menino. Tu tem 41 anos, você não nasce mais não, é? Tá, parei. Eita, Marcolino, bugou tudo aí, ó. Tá Eita, tô- bugado. Espera aí, Vici. Eu não sei nem que cor é essa. Uma Eita, deu. Só eu cheguei aqui, tava a Luísa falando de viado, menino com 41 anos chorando, que foi que aconteceu? Pronto, agora sim, Marcolino. Pronto, então vamos lá. Luísa, viu aí, né, Luísa? Tal. Aí vamos aqui. Agora eu vou ali no banheiro e já volto. Espera aí, viu, gente? Que aqui bugou o livro de novo. Aí, ó, vamos aqui voltando, então, para o que Luísa leu. Aí, Luísa falou sobre esse texto aí, sobre, deixa eu ver, 155. A gente viu essa parte aí, certo? Aí, ó, aqui no... Então, qual é o principal motivo da personagem ficar feliz com a construção da ponte? E engraçado que ela tá usando mais Porque ela esse tá negócio usando uma aí. catapulta pra chegar do outro lado, ela é arremessada. Exatamente. Exatamente, certo? Então, porque para ela chegar lá do outro lado, ela precisava sempre ser lançada pela catapulta. Agora vai ter uma ponte, né? Aí não precisa ser lançado. Então, olha, em sua fala, a personagem H indica em que tempo, ou seja, quando ele se sentirá feliz. Observe a segunda oração. Vou ficar feliz quando construírem a nova ponte. Então, aqui nós temos a separação da conjunção com a oração principal. Essa aqui é chamada de oração principal. Essa outra aqui é oração subordinada adverbial. Por que adverbial? Porque a substantiva, ela usa o que ou se. Já a adverbial usa outras conjunções, como, por exemplo, quando. Toda vez que vier quando, indica tempo, certo? Indica tempo. Então, ela seria uma subordinada adverbial de tempo ou temporal, certo? Então, a segunda oração é subordinada à oração principal, pois exerce a função sintática de adjunto adverbial de tempo. É uma oração subordinada adverbial. Ela indica em que momento pode ocorrer o que é indicado na oração principal, quando vou ficar feliz. A palavra quando liga as duas orações, que é a conjunção, conectivo, introduzindo uma ideia de tempo. A oração subordinada adverbial desempenha a função de adjunto adverbial, indica uma circunstância em que ocorre a ação do verbo da oração principal a qual se liga. Vamos seguir outro exemplo retirado do capítulo 37º, enfim, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí diz aí, nesse capítulo, o pai de Brás, ele vai... Deixa eu ver aqui. Ele tenta convencê-lo de se casar com Vigília, filha do conselheiro Dutra, né, que a gente já viu. Se casares com ela, mais depressa serias deputado. Então, se, toda vez que alguém fala se indica o quê? Indica uma Condição. condição, certo? Às vezes indica uma dúvida também, indica uma condição. Aí, se casares com ela, mais depressa serias deputado. Esse se indica uma conjunção condicional, certo? Observe que a palavra se inicia, se inicia a oração que expressa a circunstância de condição. Essa palavra é uma conjunção que introduz a oração, é empregada em função do adjunto adverbial. Aí tem outra aqui. Vamos lá. Aqui, certo? Aí tem aqui. Orações subordinadas adverbiais. Lê aí para mim, Gabrielzinho.
Assim como os adjuntos adverbiais, as orações adverbiais são classificadas de acordo com o tipo de circunstância que expressam. Para cada um desses tipos, há conjunções que ligam as orações e indicam o tipo de relação entre elas. Causa, condição, tempo, comparação, concessão, conformidade, consequência, finalidade e proporção. A seguir, observe exemplos de períodos que apresentam essas circunstâncias por meio de orações subordinadas. Certo. Oração subordinada adverbial casual. Leio a tirinha? Leia. Faltei à escola ontem porque estava resfriada. Deve ter alguma coisa acontecendo. Vários alunos andam ficando resfriados. Mas no meu caso foi pior. Por quê? Porque foi comigo. Então, claro, né, que ela é egoísta, não é isso? Aí, ela é egoísta. O que revela a fala de Lucy no último quadrinho, porque foi comigo. Aí, faltei à escola ontem porque estava resfriada, né? Então, na última fala da porque foi comigo, dá a ideia de explicação e dá a ideia de conclusão, né, de causa, né? É uma ideia de causa, que dá a ideia também de uma certa conclusão, mas é uma ideia de causa aí na frase. E ela também mostra que ela é egoísta, né? A ideia aí também é que ela é egoísta. Então, ó, relendo a fala de Lucy, no primeiro quadrinho, faltei ontem porque estava resfriada. A oração iniciada com porquê indica a causa de a menina ter faltado à aula, faltado à escola. Observe que a mesma frase poderia ter sido escrita com outras conjunções. Faltei à escola, visto que estava resfriada, certo? Faltei à escola, pois estava resfriada, ou como estava resfriada, faltei à escola. Então, nós temos aí orações subordinadas adverbiais causais, que indicam... Certo? Gabrielzinho, lê o restante aí. Tá vendo? É no serviço. A oração iniciada com porquê... essa parte não. As conjunções indicam o tipo de relação que há entre a oração principal e a adverbial. No caso apresentado, a oração subordinada apresenta uma relação de causa. Por isso, a palavra que a introduz é uma conjunção subordinativa casual. Certo, aí tem aí casual. Então, as principais conjunções casuais são essas aí do lado. Quem tem o livro, você vai grifar essa parte aqui, ó, certo? Quem tem o livro. Ó. Principais conjunções subordinadas, subordinativas causais. Ela tem o porquê, pois, como, que é antes da oração principal, uma vez que, visto como, por isso que, já que e porquanto. É oração, quando aparecer essas conjunções, é uma oração subordinada adverbial causal. Certo? Aí nós vamos seguindo em frente, que a gente vai para a próxima página. Aí tem na tira da atividade anterior, a outra oração causal. Qual é essa oração? Deixa eu voltar aqui. Porque foi comigo. Muito bem, porque foi comigo aqui, ó. É outra oração causal. Lembrar que o mas indica a oposição, certo? É uma oração coordenada sindética adversativa, mas ele tem aqui, aí, por quê? Porque foi comigo, certo? Então, esse porque foi comigo é justamente outra oração causal, certo? Na tirinha. Aí vem a letra B. Essa oração é responsável pelo humor na tira. O que é que ela expressa? Ela expressa a causa de que fato? Expressa o fato da menina ser egoísta. E justamente, dela ser egoísta, certo? Então,
Esse é o fato que é expresso aí. E se torna uma crítica a ela mesma, certo? Uma crítica à menina. Releia o diálogo de Vigília e Lobo Neves, extraído do capítulo 43, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Prometo que algum dia me fará baronesa, marquesa, porque eu serei marquês. No início da fala, certo? No início da fala de Lobo Neves, ele omitiu um verbo. Como seria a fala dele com esse verbo? Farei que prometo que algum dia promete que algum dia me fará baronesa, marquesa, porque eu serei marquês. Qual é o verbo que está faltando aí? O que está faltando é o que tem. É o que está faltando. Foi subentendido, está oculto. É na segunda frase. O que é que ela pergunta a ele? Aqui. Me fará marquesa? Muito bem, né? Baronesa, quer dizer? Me fará baronesa é a frase dela, mas na frase dele está sendo omitido um verbo. Qual seria esse verbo? Serei. Verbo ser. Qual seria o pedaço da frase que está faltando? Farei marquesa? Sei não. Farei de você marquesa, certo? Serás marquesa, já numa linguagem mais culta, né? Farei marquesa, certo? Então, tem essa Agora esqueci questão o carregador aí. de novo. Já tá na bolsa. Tem certeza? Então, Parece acertar. então tem essa questão aí da Tava letra do lado da A. bolsa verde. Tem essa questão aí da letra A, que é justamente, farei de você marquesa, que é a parte que está faltando ali. Farei de você marquesa porque eu serei um marquês. A fala de Lobo Neto, então vocês coloquem aí, farei de você marquesa, é a resposta da letra A, viu? Posso seguir? Posso seguir? Pode? Pronto. Aí vamos para a letra B. A fala de Lobo Neves é composta de duas orações, pois há um verbo implícito nessas orações. Né? Eu farei e você marquesa, o verbo está oculto. Que oração dessa fala indica a causa que vai possibilitar Vigília a se tornar marquesa? Porque ele disse que ele será marquês. Muito bem, porque ele diz que será marquês. Muito bem, certíssima resposta. Aí você coloca aí, porque ele disse que será marquês. Podemos? Professor, posso fazer uma proposta? Diga. Na verdade, não é nem mais uma proposta ao senhor, é mais um desafio aos outros alunos. Será que se passar a aula todinha, o Marcos e João Vitor mutado, mais alguém fala? Claro que não, né? Eu tô aqui, hein? Não sei. É o Você quê? nem conhece você. É o quê, Gabriel? A Gabriel fala aí de novo. Perguntei se passar a aula Olha a todinha, audácia eu, dele. Marcos e João Vitor mutado. Será que mais alguém fala? Fala nada, mas eu sei que na hora de eu avaliar a qualitativa, eu vou avaliar quem está falando, quem não está. Eu falo sim, professor. Eu falo sim, professor. Também falo. Só tem... eu sei quem fala, quem não fala, e tem os que tem problema
no Professor, a microfone. minha tia tá ligando No aqui, áudio, deixa eu né? atender ela, eu vou ter que sair da aula, mas eu vou entrar de Você novo. saia e volte, tá certo? Vai sair, ela vai sair da aula. Olha, Marcos, eu vou dar professor. Ah! Espera, tchau. Tá Ai, doido, sai filho, logo da aula. tchau. Ela saiu logo. Tem Bruno, por exemplo, ele tá, mas porque o fone de ouvido dele tá com problema, o microfone, sei lá. Aí vamos lá, Mas certo? eu falo, viu? Aí vamos para o segundo tipo. Esse primeiro tipo foi o causal. O segundo tipo agora é condicional. Condicional, a conjunção se é a que mais é usada, viu? Então, a gente sempre vai usar a condição, a forma condicional se. Então, olha, é uma condição, né? Se hoje chover, se hoje não chover, eu irei à praia. É uma condição. A condição de ir à praia é só se não chover, tá certo? Então, você não conseguirá terminar seu trabalho se não tiver um pouco mais de empenho. Então, esse se é condicional. É uma conjunção condicional. É um conectivo, certo? A segunda oração apresenta uma condição para que possa acontecer o fato expresso na oração principal. Nesse caso, a palavra se indica condição. Por isso, ela é uma conjunção subordinativa condicional. Olha as principais conjunções subordinativas condicionais. As adverbiais condicionais. Professor. Oi. Se eu cair da calma é porque estão mandando trava na minha. Como é que eu vou resolver aqui? Se, caso, desde que, a menos que, contrário que, sem que, ou se não, salvo se, e exceto se. Então, grife essa parte aí do livro, essas conjunções, porque vocês têm que memorizar essas conjunções. Já foram dados 2 tipos de conjunções. As causais e agora as condicionais, certo? Então, nós temos aqui há formas de tornar algumas orações mais concisas, isto é, reduzi-las. Como, por exemplo, você não conseguirá terminar seu trabalho sem se empenhar mais. É a mesma coisa. Aí, sem se empenhar mais, que é antes da conjunção, é a oração subordinada adverbial condicional. Só que ela está reduzida, como eu falei para vocês, ela está reduzida de infinitivo, porque empenhar, ele termina com AR. Professor, Oi. então a frase, se você tirar nota boa, você vai ganhar o celular, é uma frase condicional? É uma frase condicional, oração subordinada adverbial condicional. Certo? É o seu caso, é? Imaginei isso aí. Não. Surgiu na minha mente. Vai ganhar um celular e vai ficar escondido, né? Tá certo. Aí vamos lá, continuando. Leia a construção exposta a seguir. Ela vai ajudá-la a comprovar que a oração subordinada adverbial equivale a um adjunto adverbial. Sem mais empenho, você não conseguirá terminar seu trabalho. Então, a mesma coisa. É um adjunto adverbial de condição. É um advérbio de condição. Viu? Oração subordinada adverbial comparativa. Se é comparativa, é a mais fácil que tem, vai dar ideia de comparação. Viu? Descoberto porque humanos vivem mais tempo do que vivem outros mamíferos. Aí, esse mais que é justamente a forma da conjunção que indica a oração subordinada adverbial comparativa. A segunda oração estabelece uma relação de comparação com a oração principal. Nesse caso, a palavra que, precedida de mais, indica a relação de comparação entre as orações. Por isso, se trata de uma oração subordinada adverbial, conjunção subordinada comparativa. Aí vocês grifem aí o terceiro tipo de conjunção, principais conjunções subordinativas comparativas. Que, do que, anteposto,
de mais ou menos, como, assim, como, tanto, tão, quanto e tal qual. Então, nós temos aí essas outras frases aí, ó. Descoberto porque humanos vivem mais tempo do que outros mamíferos. As orações comparativas podem trazer orações de igualdade ou de diferença. O ônibus é tão eficiente quanto é o metrô. Alimentos industrializados são menos nutritivos do que ou são os alimentos naturais. Então, tem essa ideia, né? E aqui tem outra, tem a concessiva. Mafalda, todo mundo conhece ela. Ela é o quadrinhos que a gente vai observar. Ela é muito crítica, ela é uma criança muito crítica. Então, ela faz as observações, sobre os fatos do cotidiano. Então, ela é muito crítica. Oração subordinada adverbial concessiva. Leia a tirinha a seguir. Leia aí para mim, Marcos. Oração subordinada adverbial concessiva. Leia a tira a seguir e tal. Diga uma coisa, pai. Quando você era pequeno, as pessoas tinham medo da guerra e da bomba atômica? Medo da guerra, sim. Mas naquele tempo não havia bomba atômica. Então era um medinho à toa. Pronto. Então, é uma crítica à Segunda Guerra Mundial, que lançou a bomba atômica, e depois a Guerra Fria, que Mafalda é desde esse período da década de 80, 90, certo? Tem até hoje. O cartunista, ele vive até hoje fazendo suas obras lá na Argentina, que ela é argentina, certo? Então, aqui, ó, nós temos aí, a personagem Mafalda classifica o medo do pai como medinho à toa, porque isso provoca humor na tira. Porque ela achava que o pai tinha medo da bomba atômica. Justamente, o pai tinha medo da bomba atômica, que não era um medinho à toa, né? Ela está aí sendo irônica na questão do que o pai falou, né? Então, o pai tem medo da bomba atômica. Todo mundo, a partir dos anos 70, 80, todo mundo tem medo da bomba atômica. Na verdade, Marconi, ele está dizendo aqui que não havia bomba atômica, mas ele tinha medo da guerra. Mas ele tentou camuflar a resposta para ela. Aí ela sentiu, ela percebeu e ela tentou amenizar a questão criticando ele de certa forma, viu? Certo. Porque nesse período, eu sou dessa época, aí de 80, 90, então a gente tinha medo dos aviões quando passavam, certo? Porque agora não passa mais não, mas antigamente passavam um monte de avião aqui, passavam 5 aviões de uma vez só. Aí a gente pensava que era uma guerra, que ia ter uma guerra, que não sei o quê. Todo mundo tinha medo de que acontecesse uma guerra e que jogasse uma bomba atômica no Brasil para matar todo mundo, entendeu? Todo mundo tinha medo. Nesse período aí, as crianças, porque o medo da guerra da bomba atômica era muito forte nesse período, certo? Então, a pessoa tinha medo de que o Brasil ele sofresse algum ataque ou qualquer outro país do mundo sofresse algum ataque. Então, de vez em quando passavam uns 5, 6 aviões desses aviões do Exército, da Aeronáutica, aí, esse negócio. É isso mesmo. Aí passavam uns 5, 6 aviões, aí todo mundo ficava com medo. Era o comentário na cidade, era um só que tinha passado esses aviões todinho e tudo mais, e o povo com medo, né? Porque pensava que iam soltar bombas, a pessoa, se soltasse bombas ou fizesse aquele negócio de ataque, né? Como é que a pessoa iria se defender, né? Então, aí tem essa questão, mas não era um medinho à toa não, viu? Era um medo grande. Aí a personagem Mafalda classifica o medo tal, certo? Aí tem
a questão da bomba atômica. A bomba atômica ou bomba nuclear era uma arma explosiva cuja energia deriva de uma reação nuclear. Há registro de uso de bombas atômicas em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, situação em que os Estados Unidos lançaram bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, destruindo muitas vidas. Então, tem essa questão da bomba atômica. Aí, depois da bomba atômica, surgiu em 1989, se eu não me engano, foi 89, 82, eu não lembro direito, acho que foi 89, que a usina lá da Rússia explodiu, né? A usina da Chernobyl. Chernobyl explodiu. Aí depois, em 89, 90, mais ou menos, duas pessoas acharam uma cápsula lá em Goiânia, acharam uma cápsula de césio 139, acho que é 137. 137. Aí eles abriram a cápsula e contaminou a cidade todinha, contaminou eles, porque as pessoas... Que é isso, menino? Aí, 137, então, contaminou a cidade, foi um auê muito grande no Brasil, certo? E a situação foi pior do que a pandemia, certo? A situação, porque não teve controle, ninguém sabia dizer direito as coisas, e aí essa questão do césio foi outra coisa que amedrontou a população brasileira. Isso foi aonde, Marco? Foi lá em Goiânia, perto de Brasília. Ah, eu nunca ouvi falar desse negócio. Eles ativaram um hospital e deixaram a máquina de raio-x lá. E o povo era muito pobre naquela época. Vocês estão numa fase muito boa da vida, minha gente. Naquela época o povo era muito pobre. E vai voltar, viu? Tá voltando e vai voltar mais ainda. O povo era muito pobre, catava papelão, catava as coisas. O povo ficava pedindo no meio da rua, ficava pedindo nas casas. Certo? Teve um período agora que a gente nunca mais tinha visto o povo pedindo, mas agora voltou. Né? Mas, voltando, aí, as pessoas pobres foram lá nesse local que estava desabitado, lá no hospital, aí encontraram essa cápsula lá, que eles não sabiam o que era, né? Não tinha muito estudo. Aí pegaram e levaram para o ferro velho, desmontaram a cápsula, abriram a cápsula, tinha um pozinho lá, que era o pó radioativo, aí começou a matar o povo ficar doente e tal. Aí foi quando deu a quarentena na cidade de Goiás e tudo mais. Aí o povo eu acho que teve umas 7 mortes por causa desse césio. Então, aí, se eu estou falando tudinho, eu estou falando isso tudinho porque a questão da bomba atômica, viu? Que está falando aí na chave. É o contexto histórico da bomba atômica e aí a gente vê isso aí, viu? Nós vamos encerrar aqui a aula para que a gente possa mandar o segundo link, viu? João, tu pergunta na próxima aula. Não, é só apertar que a aula ia acabar agora. Certo, vai acabar agora e vou mandar o segundo link. Tá certo. Tchau!